O tempo de espera é extremamente exaustivo, mas é nele que a gente é forjado para a grande obra que Deus vai fazer. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Hoje eu venho aqui, baseada nessa palavra de Eclesiastes 3, falar sobre o tempo de espera e como o tempo de espera em Deus, ele é doloroso, ele é cansativo, ele é exaustivo. Muito a gente quer romantizar esse tempo de espera, porque nós somos seres humanos e o tempo de espera é como uma faca que invade o nosso peito. Quanto mais a gente ora, parece que mais esse tempo cresce. Quanto mais a gente entra em propósitos com Deus, parece que mais esse tempo cresce. Quanto mais a gente busca entender, parece que menos a gente entende. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara, porque tudo tem um tempo determinado. E esse tempo não é para a morte, esse tempo é para nos lapidar, para nos preparar para aquilo que Deus vai fazer. E na palavra também diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o Senhor, ele está diante desse tempo, ele não está preso nessa bolha que a gente chama de tempo. Quem está preso nessa bolha que a gente chama de tempo somos nós, mas Deus não. Tudo já está consumado, tudo já aconteceu. A grande obra que Ele vai fazer na nossa vida, ela já está feita. Quem não consegue enxergar isso somos nós. Mas agora trazendo um pouco pro particular, é muito cansativo e às vezes chega a ser chato esse tempo de espera. A gente pensa assim, mas Deus, o que o Senhor quer de mim? O que mais o Senhor quer que eu faça? O que mais o Senhor quer que eu renuncie? O que mais o Senhor quer que eu entregue? E muitas pessoas no meio desse processo acabam até esfriando na fé. Não que elas se desviem, não estou falando sobre pessoas que se desviam da fé, mas sobre pessoas que esfriam dentro da fé. Então ela já não tem uma comunhão com Deus como antes, ela já não tem um tempo com Deus como antes, a pessoa acaba dando prioridade para tudo e Deus acaba sendo ali para o que sobra, para o que dá tempo. E porque já passou tanto tempo, então para que eu vou dedicar tanto tempo, sendo que eu já dediquei tanto tempo? E a gente não tem um acúmulo, né, de créditos com Deus. Eu tenho muitos créditos com Deus porque no passado eu orei muito, eu jejuei muito, eu fiz muitas obras para Deus. E Deus, ele não acumula, a gente não acumula créditos com Ele. Muito pelo contrário, a gente acumula graça e misericórdia sem fim, porque se fosse depender de nós, nós estaríamos já consumados, ceifados, porque não temos muito proveito fora da presença do Senhor. O tempo, ele se torna algo tão maçante para nós, porque talvez nosso coração não esteja pegado naquilo que Deus nos deu de presente, que é a presença dele, que é o Espírito Santo dele, e sim, estamos apegados na promessa. O Senhor já fez promessas para mim, o Senhor fez promessa para mim e eu creio muito nessa promessa e espero muito, ansiosa para que essa promessa se cumpra na minha vida. E eu notei que de um tempo para cá, eu estava colocando essa promessa acima da presença do Senhor. Eu estava colocando a importância e o peso dessa promessa em uma medida mais alta do que a presença do Senhor. E a promessa que Ele nos entregou não pode ser maior. A gente não pode ter mais vontade que a promessa se cumpra do que a presença dEle na nossa vida. A gente não pode ter uma vontade maior de ter um casamento, ou de ter uma família, ou de ter um ministério, ou de ter, enfim, um carro, uma casa, acima
da presença do Senhor, porque tudo Ele fará, Ele vai te dar a família que Ele prometeu, Ele vai te dar o ministério que Ele prometeu, mas isso é para a honra e para a glória dEle. É para que tudo que Ele tem para fazer aqui na terra, que na verdade já está feito, se consuma. E aqui em Eclesiastes 3 diz: há tempo de chorar e tempo de rir. No meio do processo de espera, a gente chora muito. Eu mesma, eu sou muito chorona. Eu choro muito. Quando eu vou fazer devocional, eu choro a rodo. Então, eu acho que eu tenho um coração bem quebrantado. E há tempos de sorrir, e no meio do processo de espera, a gente também sorri. Porque no meio do processo de espera, o Senhor, eu vi isso em um vídeo hoje, e eu tô trazendo aqui para vocês. No meio do processo de espera, o Senhor, Ele nos recompensa com a graça dEle. Então, Ele nos presenteia com algo que nos faz bem. Para lembrar, filha, continua, filho, continua. A promessa ainda está de pé, tudo vai dar certo. E mesmo sendo sufocante, porque muitas vezes é sufocante, né? Eu até estava conversando com Deus esses dias e eu falei: Deus, Senhor, às vezes servir ao Senhor parece uma coisa sufocante, mas não é sufocante. É apenas a nossa ansiedade, é o nosso próprio sufocamento. Deus, Ele não sufoca ninguém, Deus, Ele não pressiona ninguém, mas Deus, Ele é justo e Ele é santo, e a santidade dEle é uma luz tão forte, que nos constrange, que nos deixa constrangidos de errar, de falhar, diante de tanta graça e de tanta luz que o nosso Deus tem. É como se fosse essa luz aqui, ó. Tudo fica nítido quando a gente coloca uma luz na nossa frente. Tá vendo? E a luz de Deus, ela é assim, ela deixa tudo nítido, nada fica oculto. E então as nossas mazelas, todo aquele carrapicho que a gente precisa tirar da nossa alma, fica evidente. E somente o tempo dele pode curar. Mas dentro desse tempo a gente tem que lembrar que orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, servir ao Senhor, renunciar pelo Senhor, pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos, não é nenhum fardo, é a nossa obrigação, o nosso dever por amor. E que o tempo de espera, ele é para ser usufruído na presença do Senhor. Não é pra gente usufruir do tempo de espera se lamentando, por mais que de vez em quando a gente vai se lamentar, ou chorando, por mais que de vez em quando a gente vai chorar, mas que a gente chore na presença do Senhor, que a gente se alegre na presença do Senhor, que a gente até fique ansioso na presença do Senhor, porque Ele é Deus poderoso que tudo faz, e quando a gente coloca isso na presença dEle, tantas coisas mudam, só que é tão difícil, porque a gente quer tudo pra ontem. Eu mesma, se deixar, eu quero tudo pra ontem, eu quero igual miojo, 3 minutos tá pronto, mas não é assim. E no meio desse processo a gente vê como é lindo, na verdade, esse tempo de espera e esse tempo de aprendizado, esse tempo de ser moldado, de ser lapidado, de aprender a perdoar e a pedir perdão, e aceitar perdão, esse tempo de dizer não, de renunciar àquilo que não agrada ao Senhor, e são coisas tão mínimas, que a gente faz e que a gente já se habituou tanto, mas que desagrada ao nosso Deus e que atrasa o nosso tempo de espera, né? E o vídeo de hoje, ele é mais um desabafo, tá, gente? É mais aqui um tete a tete, que eu creio que muitas pessoas também podem se identificar com isso. Mas o tempo de espera, ele é um local para que a gente possa se entregar ao Senhor e ser limpo, mas não ser limpo aparentemente limpo, mas ser limpo por dentro daquilo que a gente tanto acredita, daquilo que a gente tanto tem certeza e convicção
mas a gente não tem certeza e convicção de nada, apenas de uma coisa, que Ele virá. E se Ele vir antes ou depois da promessa se cumprir, a gente tem que estar prontos e com o nosso coração limpo, sem mácula e sem mancha, porque é para isso que Ele nos chama. E eu desejo do fundo do meu coração que você possa encontrar dentro desse tempo de espera o teu propósito com o Senhor. Que você possa entender aquilo que o Senhor quer tirar de você, aquilo que Ele quer deixar em você, aquilo que Ele quer aprimorar em você, para que aí sim você esteja de posse de vitória daquilo que você já foi garantido para você através do que Deus já te prometeu. Então agora eu vou orar pela sua vida. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir, Senhor, sustentar essa pessoa que está vivendo em um processo de espera. Que o Senhor possa vir, Pai, dar luz, dar direção, dar conforto, acalanto, Senhor. Que possamos lembrar, Senhor, que o Senhor é a fonte, é a vida de tudo. Que o Senhor é o motivo, Pai, pelo qual estamos aqui. O Senhor, Pai, o sangue que o Senhor derramou na cruz para nós é o suficiente. Jesus, que o nosso coração não esfrie diante do tempo de espera, porque tudo já está feito, Senhor. O Senhor é um Deus sábio, um Deus poderoso, que sabe exatamente o que faz. Que possamos entregar o nosso coração, a nossa alma, o nosso dia a dia, as nossas vontades, as nossas iniquidades, as nossas falhas. Senhor, perdoa os nossos pecados, aquele pecado talvez que a gente não revele, que a gente não considere, mas que desagrada ao Senhor. E que o Senhor possa trabalhar isso no nosso íntimo, no nosso coração, para que assim a gente seja verdadeiramente livre e que esse tempo de espera seja um tempo de se aprimorar na Tua presença, de se afiar na Sua presença e de, em breve, Pai, viver a maior promessa que o Senhor nos tem, que é encontrar o Senhor no altos céus e cantar e dançar Maranata, aleluia. Glória a Deus, esse foi o vídeo de hoje, foi bem um desabafo, foi bem uma conversa franca sobre aí o tempo de espera. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha com alguém e abençoe também a vida de alguém, tudo bem? Então, combinado, muito obrigada por você ter chegado até aqui e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém?